Bom dia, parceiros. A dica hoje é de concurseiro para concurseiro. O que a gente entende nitidamente é que o direito por si só ele é extremamente subjetivo. Então vamos colocar hoje em pauta três situações que possam vir a ser recorrentes aí nas questões de provas pelo concurso do Brasil, que são os chamados crimes plásticos, naturais e vazios. Foi questão recentemente no MP do Mato Grosso do Sul e na verdade já existem várias correntes acerca do referido assunto. Mas vamos tentar aqui de forma bem simples tentar abordar essa referida situação aí. O que vem a ser os chamados crimes naturais? Os crimes naturais são os crimes que tutelam valor ético universal. São os crimes que tutelam valor ético universal. São aqueles chamados crimes que desde o início da referida história sempre ocorreu. Por exemplo, o crime de furto, o crime de roubo, o crime de homicídio. São esses os chamados crimes naturais. São os crimes que estão presentes no nosso ordenamento jurídico. Entendeu? Então são situações que naturalmente se impostaram perante a sociedade, porque é uma tendência na qual são bens que tutelam a coletividade, direito à vida, entendeu? Então, em definição mais sucinta, esses seriam os chamados crimes naturais. Já os chamados crimes de plásticos, existe aí, na verdade, duas correntes acerca do que são chamados crimes plásticos. Num primeiro instante, a gente tem que a história do direito penal, ela teve um grande referido sobre a questão do crime de lesa majestade, que são os crimes na qual foram criados para a defesa do próprio Estado. Crimes contra a administração pública, né? Crimes contra a sonegação fiscal. Então, esses tipos de crimes são moldados para o Estado. São crimes que não tutelam o bem da coletividade, não tutelam o bem pessoal. Quem que quer pagar mais imposto? Então, em tese, essa definição remanescente aí são dos crimes que se amodam, né? Que se amodam aos princípios da administração pública. E o Dr. Maximiliano, que é o precursor dessa tese dos crimes plásticos, ele traz de uma outra forma também. Ele põe que os crimes plásticos contrapõem aos crimes naturais. Os crimes naturais existem, como eu disse para vocês, desde quando surgiu a história de que o homem é homem, sempre ocorreu os chamados crimes naturais, crime de furto, crime de roubo, ou crime de homicídio. Já em contrapartida, pela definição do Dr. Maximiliano, os crimes plásticos são os crimes que se amodam à nova conduta do ordenamento jurídico. Por exemplo, lá no artigo 154-A do Código Penal, fala da invasão de dispositivo e informática. Este é um crime totalmente novo, né? A situação da invasão em dispositivo de informática. Então, é um referido chamado crime plástico, moldado à atual situação, né? Então, aí se define-se aí nitidamente o que vem a ser os crimes plásticos. Então, no primeiro instante, nós tivemos aí o que são os crimes naturais, beleza? No segundo instante, aí uma definição sucinta, né, do que vem a ser os crimes plásticos. E quanto aos crimes vazios, particularmente, até não concordo muito com essa referida interpretação aí, mas vamos lá, porque doutrina é doutrina, jurisprudência é jurisprudência, né?
Então, os crimes vazios são os chamados crimes de perigo abstrato, por exemplo, embriaguez ao volante. Mesmo que você esteja conduzindo um carro em via pública, em um deserto, você vai oferecer perigo a si mesmo, né? Então essa aí é uma tipificação do que vem a ser o chamado crime vazio. Então tivemos numa primeira situação aí a definição dos crimes naturais, dos crimes plásticos e dos crimes vazios de perigo abstrato, na qual você vai oferecer perigo a si mesmo. Ainda tem um segundo contraponto aqui, que a doutrina italiana e espanhola, ela traz uma segunda corrente sobre uma flexibilização dos chamados crimes plásticos e naturais, entendeu? Só para vocês entenderem rapidamente. Por exemplo, na questão do homicídio eles falam de uma possível flexibilização. Mas como assim, Anderson? Como flexibilizar um homicídio? É muito simples. Se você matou em legítima defesa, no primeiro plano, como previsão no artigo 121 caput, você cometeu um referido ao homicídio, está tipificado no nosso ordenamento jurídico. Porém, se você cometeu este crime em legítima defesa, você postula uma segunda situação, você postula uma flexibilização de que realmente ocorreu o fato em virtude de uma legítima defesa. Então aí tá alguns pontos aí do que são chamados crimes plásticos, naturais e crimes vazios, beleza? Um bom dia, um grande abraço aí a todos os meus amigos, a todos os meus parceiros corujas e a todos aqueles que estão junto conosco firme nessa luta aí do concurso, todos prontos para o combate. Com a bênção de Deus, estamos juntos, fé, força, foco e resultado.